Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vou ler um texto que está na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Vou ler os versículos 14 e 15. Diz assim a palavra do Senhor: mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, graças te damos pelas vidas de cada uma dessas irmãs, que o Senhor esteja visitando cada uma delas nas suas dificuldades, nas suas limitações, que o Senhor abrace de um modo especial a cada uma delas, e eu te glorifico, Senhor, pela vida de cada uma. Rogo a ti que pelas misericórdias vivas de Jesus, o Senhor faça com que esta palavra, ela desça da nossa mente para os nossos corações e que sejamos profundamente ministradas pelo Teu Espírito através desta palavra, em nome de Jesus. Amém. Minhas amadas irmãs, a mensagem de hoje, ela é uma chamada enfática para que a fragrância do Cristo seja sentida através de nós. E ao mesmo tempo que essa chamada é também uma chamada à responsabilidade de sermos ministradores da presença do Cristo, onde quer que estejamos. Se preciso, com palavras, mas sobretudo através das nossas vidas e das nossas ações. Nós somos observados por homens e por anjos, anjos eleitos, mas anjos caídos. E como eu estava comentando com as irmãs antes de vir para cá, os anjos caídos são aquela grande torcida contra, sempre à espera da nossa queda, dos nossos tropeços. Como coisa ruim, ele não tem poder criativo nem criador, ele fica numa ciranda contínua ao nosso derredor, não ele em pessoa, mas ele designa uma figura infernal daquelas para ficar ao nosso derredor, para sondar as áreas de fragilidade da nossa carne. E aí o mundo entra em ação, vai entrar com a oferta para que nós possamos dar vazão aos anseios da nossa carne. E é aí que o coisa ruim, ele se aproveita da situação. Por isso é tão importante buscarmos o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, que nós entendamos o chamado para o testemunho. E eu repito, não o testemunho de palavras. Testemunhar com palavras é a coisa mais fácil do mundo, mas é testemunhar com a vida, a partir de dentro dos nossos lares. Testemunhar com palavras para aqueles que não nos conhecem é fácil demais. E a Bíblia nos compara a elementos que são inconfundíveis, que por si mesmos se denunciam: o sal, a luz e o perfume. Essas coisas se autoanunciam. Quem já não disse: conheço esse cheiro, até que uma bela flor ou erva se torne uma fragrância, o caminho é longo e extremamente doloroso. Eu tenho uma capacidade, eu acho que eu herdei da minha mãe,
de identificar cheiros. E os cheiros, normalmente, eles me remetem para situações ou pessoas. Não sei se vocês já experimentaram isso, mas é uma coisa impressionante. Tem cheiros que eu sinto, que eu me transporto para uma época e eu consigo vislumbrar aquilo que foi vivido lá atrás. O texto nos traz algumas revelações importantes, pelo menos 2 revelações aqui são visíveis dentro dessa ilustração paulina. Primeira, o Senhor nos conduz vitoriosamente para que em todo lugar exalemos a fragrância do seu conhecimento. Deixa eu redizer essa frase. O Senhor nos conduz vitoriosamente, mesmo naquelas situações em que, de modo imediato, nós não conseguimos ver ou vislumbrar aquela vitória que tanto esperamos. Mas há processos de Deus pelos quais precisamos passar para que aquela vitória que tanto esperamos, ela se materialize diante de nós. A segunda coisa, ou a segunda revelação trazida aqui é que somos para com Deus o aroma de Cristo, tanto para os que são salvos, quanto para aqueles que se perdem. Este aroma causa atração ou repulsa. E a gente está vivendo um tempo de muitas invencionices. Quando a gente liga a TV, por exemplo, para ver um desses cultos, dessas igrejas novas, que se aplicam em falar de prosperidade, eu fico abismada com as proposições feitas ali. Aí eu me lembrei agora de um conhecido nosso, que ele usava uma expressão engraçada. Ele disse: nunca vi tanta falta de absurdo. Eu digo: não, eu acho que é excesso de absurdo. Eu nunca vi uma coisa dessa na minha vida. Você não consegue, você que tem um mínimo de conhecimento da palavra, você não consegue assistir um desses cultos pela mídia por muito tempo. Dá uma repulsa, dá uma agonia. De onde essas pessoas tiram tanta blasfêmia? A coisa mais fácil do mundo é se fabricar uma heresia, uma blasfêmia, a partir de textos retalhados da palavra de Deus, tirados de seus respectivos contextos, para respaldar aquilo que esses, eu vou usar uma palavra, Senhor, porque eu não estou achando outra, que esses vigaristas da fé, eles têm feito. Então, igreja, é tempo de acordar. Jesus está às portas. Nunca foi tão necessário nos empenharmos nessa busca, nessa leitura da palavra. Leia um texto, não retalhe versículos, muito pelo contrário, insira-os em seus respectivos contextos, leiam todo o contexto e vocês vão ser profundamente ministradas pelo Espírito de Deus. Tudo isso nos leva a algumas reflexões que nós não podemos perder de vista. Primeira, quando se fala no perfume como uma das características que deve ter o servo de Deus, a arte de perfumista é uma das mais especiais. Não é tarefa fácil extrair a essência das flores e ervas aromáticas. Escuta isso aqui. Embora hoje haja técnicas modernas, a arte de perfumista é milenar, assim como as técnicas usadas para a extração das essências.
e os meios usados dependem da delicadeza da matéria-prima empregada. E isto pode levar um tempo maior ou menor. Contudo, uma coisa é comum nessas extrações: as flores ou ervas precisam passar por um processo nada simples. Elas são prensadas, amassadas, maceradas, expostas ou confinadas, por vezes submetidas até às altas temperaturas. O que queremos dizer é que não se extrai aromas de algo que está passivo ou em permanente descanso. Não. A arte de perfumista pode parecer muito linda e romântica, desde que não sejamos as flores ou as ervas aromáticas nesse doloroso processo de extração dos aromas. O apóstolo Paulo diz que em todo lugar, por nosso intermédio, a fragrância do conhecimento de Cristo é exalada. Aí vem a pergunta: será que tem sido? Pensemos nessa pergunta. E mais, ele diz que para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Como entender essa afirmação paulina? Ele fala aqui do nosso viver experiencial e testemunhal. E eu repito, o lugar mais difícil de testemunhar é dentro dos nossos lares. Sobretudo quando há incrédulos no meio dos nossos familiares. Falar do Senhor com palavras é facinho demais. Muitos fazem isto pelas mais diferentes razões. Mas falar com a vida, sobretudo de luta e sofrimento, não é tarefa nada fácil. Só Jesus em nós é a esperança da glória. Em segundo lugar, através dos muitos embates da vida, o perfumista celestial vai extraindo de nós a sua essência. São as amassaduras, os prensamentos pelos quais passamos nos estreitos da jornada. São as altas temperaturas dos desertos da vida que nos fazem exalar o cheiro inconfundível de Cristo. Cheiro este que tem fragrância de vida para alguns e cheiro de morte para outros, para aqueles que rejeitam o Senhor. Isto nos faz lembrar Jesus no Getsêmani, o lagar do azeite, lugar onde as azeitonas eram prensadas para extrair o azeite. A hora de maior angústia e sofrimento passado pelo nosso mestre. A morte se avizinhava. O Jesus homem sabia o que era padecer. Ele foi prensado, moído pelas nossas transgressões. E seu cheiro precioso precisa exalar por nosso intermédio. Jesus não morreu em vão, nem passou por todo aquele sofrimento para nada. Se somos verdadeiramente cristãos, no caso aqui cristãs, precisamos exalar o bom perfume de Cristo. Eu tenho visto opiniões rompantes daqueles que se dizem cristãos, que eu fico olhando e disse: meu Deus, misericórdia, aonde foi que essa pessoa se converteu? A quem essa pessoa se converteu? Porque a Cristo não foi. E eu não estou falando de igreja, estou falando de relacionamento íntimo com esse Cristo vivo, ressurreto, o único capaz de mudar radicalmente a nossa história e a história das nossas famílias. Nós nascemos mulheres, e as mulheres não desistem com facilidade. Uma das características das mulheres é exatamente essa persistência em lutar pelo marido, pelo filho, pelo neto, por aquela situação que muitas vezes parece insolúvel.
mas nós insistimos. E a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, e a insensata com as suas mãos destrói. E nós estamos sendo chamadas à sabedoria, não a sabedoria mundana, mas a sabedoria de Deus. E isso do nosso levantar ao nosso deitar. Que atentemos para isso em nome de Jesus. O que é que essa breve meditação pode nos deixar como lições hoje? Todos os homens e mulheres de fé são homens e mulheres de dores, e através dessas provas o nome do Senhor é glorificado. E eu queria dizer a cada uma de vocês: não conheço a sua luta, conheço a luta de algumas, mas não de todas, mas o Senhor lhe diz: entrega e confia, e já vá agradecendo, porque a vitória está sendo preparada, e do jeito que ela vier, que o nome do Senhor seja glorificado. Quando lemos os testemunhos dos heróis da fé do capítulo 11 da Epístola aos Hebreus, que eram homens e mulheres dos quais o mundo não era digno, podemos sentir o aroma de Cristo exalando daqueles relatos. E por último, que possamos exalar a fragrância inconfundível do Cristo. O Senhor está às portas. Tudo à nossa volta, o mundo inteiro está aí como sinais da segunda vinda do Cristo. Jesus está às portas. Que o perfume de Cristo seja sentido, exalado através de nós, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar umas pelas outras.